Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus Bíblia aberta, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 2, leio a partir do verso 28 até o verso 33. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. O texto refere-se a um homem chamado Simeão, que é dito ser um homem justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Quando Maria e José levaram o recém-nascido filho, Jesus, ao templo, a fim de que o sacerdote orasse pelo menino, como era costume se fazer em Israel naqueles dias, então está escrito que este homem chamado Simeão tomou o menino, Jesus, nos braços e louvou a Deus com essas palavras: Senhor, agora já posso morrer, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão estava reconhecendo, por indicação do Espírito Santo, de que aquele menininho era o Messias, o Salvador. E o texto diz que o pai e a mãe do menino, José e Maria, estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Certamente que estavam admirados pelo fato de um estranho reconhecer o grande segredo. Mas o que ele disse não era algo desconhecido para José e Maria, porque o anjo Gabriel lhes havia dito antes. Além de Isabel, a mãe de João Batista, e os pastores que visitaram Jesus no dia do seu nascimento. A admiração deles crescia a cada nova evidência da messianidade do pequeno Jesus. E ouça o que está escrito agora nos versos 34 e 35. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Simeão disse: esse menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Veja, os que são humildes de coração, como, por exemplo, Levi, Mateus, Zaqueu, publicano, Maria Madalena, estes e tantos outros, eles são atraídos para Cristo como por um grande imã. São conquistados por aquele que é capaz de consertar vidas quebradas. Estes são elevados para uma nova vida nesse mundo e no futuro a vida eterna. Outros, porém, como muitos líderes religiosos de Israel, sacerdotes, escribas, fariseus,
que se julgavam muito santos e não necessitavam de ajuda espiritual, eles foram afastados do Salvador por sua dureza de coração. Para esses, em vez de salvação, condenação. Em vez de elevação, ruína, porque desprezaram o único que poderia salvá-los. Assim, Cristo se tornaria, como disse Simeão, alvo de contradição. E o que é até hoje? Porque uns o aceitam como Salvador e outros o desprezam, até zombam dele. E na sequência das palavras proféticas de Simeão, ele disse: para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Significa que pela vida e morte do Senhor Jesus, também os nossos pensamentos são trazidos à luz. Cristo veio como a verdade do céu, e todos que ouviram a sua voz, o convite do Espírito Santo, foram atraídos a ele. Porém, os adoradores do próprio eu o rejeitaram e sobre si mesmos trouxeram o julgamento. No final, todos saberão que sua própria escolha é que determinou seu destino. E finalmente Simeão diz a Maria: quanto a você, Maria, uma espada traspassará a sua alma. Essas misteriosas palavras foram recebidas por Maria como um indicativo assustador do que estava por vir. Ela ainda não compreendia bem a obra do Messias, e assim como muitos em Israel, o imaginava como um futuro rei, libertador da nação. No entanto, Deus, em sua misericórdia, lhe deu a indicação do que esperar. A espada, mencionada na profecia, certamente refere-se de forma figurada à tristeza que traspassaria o coração de Maria diante da cruz. Eu fico impressionado ao pensar como Deus muitas vezes revela-se a nós por meio de pessoas simples. Este homem chamado Simeão era uma pessoa simples, porém temente a Deus. O Espírito Santo estava na mente, no coração dele, e foi movido pelo Espírito Santo que ele foi ao templo naquele dia para encontrar-se com Maria e José e, sobretudo, para com Jesus, o Messias. E com alegria ao ver o garotinho nas mãos dos pais, ele disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo siga realizando sua obra em nossa mente e em nosso coração, para que, guiados pelo Espírito de Deus, nós tenhamos compreensão da palavra do Senhor e que essa palavra do Senhor produza em nós conversão, sensibilidade espiritual, para que cada dia mais nós, por Cristo, sejamos elevados, santificados, salvos, e não arruinados, condenados e perdidos. Deus tenha compaixão de nós. Habita em mim, ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai. Tenho ouvido sempre o teu chamar, te peço, ó Deus, habita em mim, habita em mim, pelo teu poder. Preciso tantas decisões fazer, dá-me essa tão preciosa luz, divina luz, habita em mim, pois me encontro em duras provas e tão difícil é vencer. Necessito um guia dizendo aonde ir. Habita em mim, ó Senhor, pelo Espírito
habita em mim. Senhor, nós te louvamos, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Pai querido, ao pensarmos nas palavras bíblicas nas quais meditamos há pouco, quando é dito que Jesus se tornaria alvo de contradição, porque uns seriam por Ele elevados e outros arruinados, uns seriam salvos e outros condenados, nós te clamamos misericórdia de nós, Senhor. Que o nosso coração seja sempre sensível aos apelos do Espírito Santo, que nós conheçamos e amemos nosso Senhor Jesus Cristo, que por Ele nós sejamos elevados, santificados e salvos. Nas Tuas mãos estamos, Senhor. Santifica-nos na verdade, santifica-nos em Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.